Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos então hoje comentar o informativo, coloca na tela meu diretor, 732 do STJ. Mais precisamente, tá? Vamos tratar aqui da situação das mulheres trans e a sua aplicação conforme a Lei Maria da Penha. Olha só, a Lei 11.340/2006, a famigerada, conhecida como Lei Maria da Penha, é aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica? Essa é a hipótese, essa é a situação. E aí vejam só, imagina a seguinte situação, trazida aí de um caso concreto, foi o que aconteceu. Um pai, ele chegou em casa, bêbado, tá? O pai, ele chegou em casa e ele passou a agredir a sua filha, que na realidade é uma mulher trans. E aí a grande questão é, primeiro ponto, tá? Para a gente poder seguir nesse caso, nesse exemplo, no pai que ele agrediu a filha, essa mulher, né, que é uma mulher trans, a gente precisa primeiro entender qual o conceito, vamos aqui ao material, vamos aqui observar, né, qual é o conceito de mulher trans. E aí, por que é importante destacar isso? Porque, vejam só, conforme a gente tem aí entendimento e conforme a gente trouxe o conceito, mulher trans é uma pessoa que nasceu, olha só, com sexo físico masculino, mas se identifica como uma pessoa do gênero feminino. Então, quando se fala aí de conceito de mulher trans, é uma pessoa que nasceu do sexo masculino, mas ela se identifica como uma pessoa do gênero feminino. Vamos entender um pouco mais sobre o assunto. Olha só, mulher trans, o termo mulher trans, ou melhor, o termo trans, ele é utilizado para se referir a uma pessoa que não se identifica com o gênero ao qual foi designado em seu nascimento. Olha só, quando nascemos, nossos gêneros são determinados pelo nosso sexo. Assim, uma pessoa que nasce com pênis é considerada como um homem, e uma pessoa que nasce com uma vagina é considerada como uma mulher. Contudo, algumas pessoas percebem que se identificam com outro gênero e passam a viver como assim desejam e se sentem melhor consigo mesmo. Então, a grande questão aqui, quando a gente fala de trans, é aquela situação. A pessoa biologicamente nasceu homem, mas ela se identifica mulher. Biologicamente nasceu mulher, mas ela se identifica homem. Essa é a ideia. Então, olha só. Dessa forma, podemos utilizar a expressão mulher trans ou ainda, e aí cuidado, né, até para efeito de prova, pessoa trans feminina, para se referir a alguém que foi designado homem, mas se entende como uma figura feminina. Já o termo homem trans ou ainda pessoa transmasculina é indicado para tratar de uma pessoa que foi designada mulher, mas se identifica como uma imagem pessoal masculina. Esse é o ponto. Então, analisando aí o critério, né, o que seria a expressão, o termo trans, a gente volta ao caso lá da filha agredida, e aí o que aconteceu? Essa filha, ela estava sendo agredida ali pelo pai, ela consegue fugir, vamos dizer assim, né, ela consegue ir até a delegacia, ela foi até a delegacia da mulher, e a autoridade policial que estava no caso, a autoridade policial encaminhou ao juiz, lembra lá, o pedido de medidas protetivas em favor da vítima, nos termos do artigo 12, inciso 3º. Inclusive, né, eu trago aqui o dispositivo da Lei Maria da Penha, ele coloca para a gente que, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos lá no Código de Processo Penal. Aí o que foi que o delegado pediu? A aplicação aí do inciso 3º, remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. A grande questão, pessoal, é que o juiz do caso, ele negou o pedido. Ele negou o pedido afirmando que a Lei 11.340, a Lei 11.340 de 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha, somente se aplicaria para vítimas do sexo feminino, em seu sentido biológico. E o que aconteceu? O que ocorreu foi que o sujeito, né, lembra lá, recorreu para o TJ, lembra lá, né, o advogado da vítima, então ele recorre para o TJ e o Tribunal de Justiça lá do Estado de São Paulo, ele manteve a decisão do magistrado. Até que o Ministério Público, ele então recorreu ao STJ. O Ministério Público, então, recorreu ao STJ em favor da vítima. E a grande questão é, para o STJ
a Lei Maria da Penha se aplica à mulher trans? E o STJ entendeu que sim. E esse é o ponto, é isso que eu preciso observar para efeito de prova. O STJ entendeu que sim, que a Lei Maria da Penha se aplica sim para a mulher trans. E aí, claro, nesse ponto é importante a gente fazer aqui um destaque, aproveitar e fazer aqui, né, um complemento em relação ao sexo, gênero e identidade de gênero. Sexo, gênero e identidade de gênero. Por quê? É importante diferenciar esses três conceitos a partir do protocolo, olha só, para o julgamento com a perspectiva de gênero, que foi aprovado na Recomendação 128, de 15 de fevereiro de 2022, do CNJ, tá? O Conselho Nacional de Justiça. Então, pegando lá o protocolo, vamos aqui trazer, né, o conceito dessas expressões. Veja que a gente extrai aí do protocolo, a gente tem aqui o conceito de sexo. Quando se fala de sexo, está relacionado a aspectos biológicos que servem como base para a classificação de indivíduos entre machos, fêmeas e intersexuais. Em nossa sociedade, seres humanos são divididos nessa categoria. Em geral, ao nascer, a partir de determinadas características anatômicas, como órgãos sexuais, reprodutivos, hormônios e cromossomos, a gente tem aí essa distinção. Ocorre que, atualmente, o conceito de sexo ele é considerado obsoleto, enquanto ferramenta analítica, para refletirmos sobre desigualdades. Isso porque deixa de fora uma série de outras características que não são puramente biológicas, mas sim socialmente construídas e atribuídas a indivíduos e que têm maior relevância para entendermos como opressões acontecem no mundo real. Como as opressões aí acontecem no mundo real. Então aí eu tenho o critério, né, o conceito aí do que seria o sexo, a ideia, né, de forma biológica, tudo bem? E agora a gente vai observar a questão relacionada ao gênero. Utilizamos a palavra gênero quando queremos tratar do conjunto de características socialmente atribuídas aos diferentes sexos. Enquanto o sexo se refere à biologia, olha isso, tá? O sexo é um critério biológico. O gênero, ele se refere à cultura. Lembra aí, né? O gênero feminino, o gênero masculino é uma questão de cultura. Quando pensamos em um homem ou em uma mulher, não pensamos apenas em suas características biológicas, pensamos também em uma série de construções sociais referentes aos papéis socialmente atribuídos aos grupos, como gostos, né, destinos e expectativas quanto a comportamentos. Se a gente for pensar, a gente faz logo essa interação. A gente não pensa qual é a ideia do sexo, ou melhor, do gênero. É que o sujeito ele não vai pensar atribuindo obrigatoriamente apenas a questão, né, sexual em relação ao homem, em relação à mulher. Existem vários aspectos, né, inclusive aspectos culturais, como a gente vai observar aqui, aquela situação quando você pensa, é aniversário de um menino, aniversário de uma menina, você sempre pensa ali, né, o que dar? Dar uma boneca, dar um carrinho, são pontos culturais. Olha só, da mesma forma, como é comum presentear meninos, meninas com bonecas, é comum presentear meninos com carrinhos e bolas. Nenhum dos dois grupos tem uma inclinação necessária a gostar de bonecas ou carrinhos, mas culturalmente, essa é a ideia do gênero, culturalmente criou essa ideia, que é tão enraizada que muitas vezes pode parecer natural e imutável. A atribuição de características diferentes a grupos diferentes não é, entretanto, homogênea. Pessoas de um mesmo grupo são também diferentes entre si. Na mesma medida, olha só, na medida em que são afetadas por diversos marcadores sociais, como raça, idade e classe, por exemplo. Dessa forma, é importante ter em mente que são atribuídos papéis e características diferentes a diferentes mulheres. Então, lembra aí, né? A gente percebeu aí, observou no primeiro momento a questão do sexo, nessa segunda situação a questão do gênero, e agora vamos para a identidade de gênero. Vamos para a identidade de gênero. E nesse ponto, o que é que eu preciso observar? Muitas vezes, uma pessoa ela pode se identificar
com um conjunto de características que não estão, olha só, não alinhados ao seu sexo designado. Ou seja, é possível nascer do sexo masculino, mas, entretanto, olha aí, porém, todavia, se identificar com características tradicionalmente associadas ao que culturalmente, essa é a ideia da identidade de gênero, é você nascer de um sexo, do sexo masculino, por exemplo, mas você aí se identifica, lembra aí, com características tradicionalmente associadas ao que culturalmente se atribuiu ao sexo feminino e vice-versa. Ou então não se identificam com gênero algum. A ideia aqui, pessoal, veja, você nasceu, lembra lá, biologicamente falando, né, do sexo masculino, mas você se identifica com características que seria ali do gênero feminino. Você nasceu biologicamente, né, com o sexo feminino, mas você se identifica, lembra lá, né, culturalmente com as características do sexo masculino e vice-versa. Essa é a ideia. Pessoas que não, olha só, não se conformam com o gênero a elas atribuído, ao nascer, foram e ainda são extremamente discriminadas no Brasil e no mundo. Isso é fato. Na medida em que a conformidade entre o sexo e o gênero continua a ser uma expectativa dominante na sociedade. Assim, a identidade de gênero consiste na identificação com características socialmente atribuídas a determinado gênero, mesmo que de forma não alinhada com o sexo biológico de um indivíduo. Por exemplo, né, pessoas cujo sexo e gênero se alinham são chamadas de cisgêneros. Pessoas cujo sexo e o gênero não se alinham, ou seja, são divergentes, são chamadas de transgêneros. Existem também as pessoas que não se identificam com nenhum gênero. E aí a gente precisa, claro, né, trazer aqui uma conclusão, para a gente poder, então, concluir o raciocínio ali inicial. Lembra, né, o pai, né, ele chegou ali agredindo a filha, uma filha, né, mulher trans, ela conseguiu ir até a delegacia, o delegado fez o pedido da aplicação da protetiva, o juiz inicialmente, né, negou, lembra lá, né, o juiz realmente não deferiu o pedido, a questão chegou no TJ, o TJ lá de São Paulo, o Ministério Público, né, o TJ manteve a decisão inicial do juiz, o Ministério Público recorre, então, para o STJ e a conclusão é que a aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres trans, lembra aí, é aplicável. A conclusão é de aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres trans. Por quê? Porque o critério é o gênero, que não se confunde com sexo. Que não se confunde com sexo. O alcance do artigo 5º da Lei 11.340 passa necessariamente pelo entendimento de conceito de gênero, que não se confunde com o conceito de sexo biológico. E aí é muito comum, né? E aí você observa aí nas suas provas, né? Imagina você estar numa prova ali objetiva muitas vezes, você está ali no questionamento e analisar. Júlio, imagina lá, você diz, né? O examinador te pergunta, a Lei Maria da Penha se aplica à mulher trans? E aí você vai observar, olha aí o que o STJ diz, eu não vou analisar aqui o critério biológico, é o conceito de gênero. O elemento diferenciador da abrangência da Lei Maria da Penha é o gênero feminino. Acontece que o sexo biológico e a identidade subjetiva nem sempre coincidem. Nessa ótica, a lei deve ser ditada para abranger esses casos, como a situação dos transgêneros, os quais tenham identidade com o gênero feminino. A questão aqui é o gênero feminino, essa é a questão. Lembra, né? O informativo 732, ele trouxe essa referência e ele ficou catalogado da seguinte forma. A Lei Maria da Penha é aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica. Uma mulher trans é uma pessoa que nasceu com sexo físico masculino, mas ela se identifica, esse é o ponto, como uma mulher do sexo feminino. Como uma pessoa, melhor dizendo, do gênero feminino. O conceito de sexo está relacionado a aspectos biológicos que servem como base para a classificação de indivíduo entre macho, fêmea e intersexuais. Utilizamos a expressão, a palavra gênero, quando queremos tratar do conjunto de características socialmente atribuídas aos diferentes sexos. Muitas vezes, uma pessoa ela pode até se identificar com um conjunto de características não alinhado ao seu sexo designado, ou seja, é possível nascer do sexo masculino, mas se identificar com características tradicionalmente associadas ao que culturalmente se atribuiu ao sexo feminino e vice-versa, ou então não se identificar com gênero algum. Lembra aí, tá? Trazendo aí o recurso especial, o ministro Rogério, lembra aí, né, Cruz, trazido aí
o julgado de 2022. Tranquilo, pessoal? Maravilha! Você que ainda não assina aqui o nosso canal, já deixa aqui o teu like, tá? Se você não participa ainda, clica aqui na descrição do vídeo, né? A gente tem lá a nossa comunidade do processo penal e temos também as nossas aulas ao vivo que são transmitidas aqui no nosso canal do YouTube. Tranquilo? Um beijo para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!